amigos do Café com Punk, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que está acontecendo agora, neste mês, no país e no mundo que está discutindo. Eu sempre falo de filme, eu sempre falo de série, eu falo de efeitos especiais, de cenas, mas parece que agora a gente está vivendo o que os filmes muito mostraram aí. Só que a gente ainda pode tentar reverter a situação, acredito eu, né? Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com outra pessoa e comenta aqui também, tá bom? Então tem muita coisa que eu vou falar aqui pra você que talvez você não saiba. Vamos começar aí em 2011, que teve lá o derramamento de óleo, de petróleo, lá na bacia, aqui na bacia de Campos, que é bem aqui perto, e que foi uma coisa absurda, que tiveram 3.000 barris de petróleo esparramados ali pela bacia de Campos, depois de uma perfuração que teve da empresa Chevron. Pior que foi a mesma que teve lá no Golfo do México e acabou derramando 5 milhões de barris de petróleo também lá. Então a mesma empresa que causou esse tipo de coisa lá fora acabou causando aqui. Eu lembro que saiu no jornal que foi um desastre muito grande e até hoje está tendo consequência aí. Animais marinhos também foram afetados naquela época e, claro, a Petrobras teve que pagar uma boa quantidade de multa aí pro IBAMA. Já em 1980 teve um desastre muito curioso que foi lá em Cubatão. Em 1980, várias indústrias que tinham lá, elas eliminavam muitos gases aí na atmosfera, no ar, e o povo começou a respirar esse tipo de gás. Só que eles não estavam um pouco preocupados aí com o que eles estavam eliminando no ar, acabou liberando gás venenoso aí. E muita gente que morava lá acabou respirando aquilo e ao longo do tempo aquilo acabou trazendo consequências muito desastrosas na vida da população, porque as pessoas começaram a ter vários problemas de saúde, bebês acabaram nascendo com deficiência, sem cérebro, entre outras coisas, e aí que depois voltaram a atenção para o que estava acontecendo e descobriram que realmente eram os gases ali que estavam causando todo esse problema aí na população, que foi uma coisa muito horrível. No entanto, que lá fora a mídia também entrou no meio e também divulgou pro mundo lá fora e acabou aí denominando o lugar como Vale da Morte. Esses gases, depois de tudo que aconteceu, também contaminou o solo e a água, causou chuva ácida. Foi uma loucura naquela época para quem estava morando na região litorânea de São Paulo. Já o caso Césio 137, talvez você tenha ouvido falar isso na escola, não sei, mas foi outro caso muito curioso que aconteceu depois de um grupo aí de catadores de lixo terem entrado em um prédio abandonado e eles encontraram um equipamento de radioterapia, só que já estava lá abandonado, jogado, e eles acharam aquilo curioso, falaram, vamos pegar isso aí, vamos vender o que tem dentro, porque é tudo de metal. E aí eles levaram para um ferro velho e o dono do ferro velho decidiu abrir aquele aparelho e no aparelho ele encontrou lá dentro uma substância bem luminosa de cor azulada e ele achou curioso aquilo e acabou levando para casa e mostrou para a família, mostrou para amigos, só que ele não sabia que aquilo era algo radioativo e gerou um problema gigante, porque todas as pessoas que foram expostas, que foram envolvidas com essa substância acabaram sendo intoxicadas aí pela radioatividade. 4 pessoas acabaram morrendo e, obviamente, o pessoal lá que largou o hospital abandonado, o prédio abandonado, foi punido. O próximo que eu vou citar aqui foi o vazamento novamente na bacia de Guanabara. Isso foi no ano 2000, depois lá de um barco, de um navio. Para quem não sabe, eu acredito que a maioria sabe que a Baía de Guanabara é um lugar onde existe um fluxo muito grande de navios e barcos que transportam várias e várias coisas por ali. E acabou que houve um acidente ali, um duto acabou se rompendo na Ilha de Governador, quase 500 mil de litros de petróleo foi derramado ali. Eu lembro que saía no jornal de tudo quanto é lugar, porque vários animais acabaram morrendo e estavam vários peixes boiando, e foi um problema seríssimo para o estado do Rio de Janeiro, porque aquela região ali, toda a parte marinha acabou morrendo, acabou perdendo, então gerou até problema na economia, para vocês terem uma ideia. Já em 2003 teve um vazamento em Cataguases, só que esse vazamento aí não foi de petróleo, foi de substâncias químicas que foram eliminadas ali no rio e acabou se encontrando com o rio Paraíba do Sul e o rio Pomba. Foi um rompimento da barragem onde tinha celulose. Cerca de 520 mil metros cúbicos de rejeitos foi derramado naquela época ali, misturando com a água, e afetou aí o estado do Rio também. Isso veio de lá de Minas Gerais, acabou atingindo o ecossistema e vários animais morrendo mais uma vez. Já em 2011, que não é tão distante assim, foi quando aconteceu
aquele desastre horrível lá em Nova Friburgo. Não sei se vocês estão lembrados, mas houve um deslizamento absurdo lá na época que morreu muita gente. Foi por conta de muitas chuvas que ocorreram aí seguidas e houve todo aquele deslizamento dos morros e lama tomou conta da cidade inteira, carregando tudo e todo mundo. Foi cerca de 800 mortes aí só nessa época. E já em 2015, que tem 4 anos só, foi a barragem de Mariana. Você com certeza já deve estar lembrado aí, porque foi mais recente. Foi a barragem do Fundão, da Samarco, que também pertencia à Vale. Houve uma onda de lama, de rejeitos, de cerca de 10 metros e saiu varrendo tudo. Foram 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos eliminados ali, espalhados pela natureza. E aí tiveram animais, plantas, micro-organismos, tudo devastado, tudo destruído aí por essa onda de lama. Foram cerca de 18 vítimas causadas por esse vazamento. E aí a gente teve há pouco tempo aí a barragem de Brumadinho, que foi em janeiro. Outro acontecimento aí semelhante ao de Mariana. Muito mais pessoas morreram, mais uma vez a barragem de rejeito se rompeu e acabou lavando tudo ali por Minas Gerais, em Brumadinho. As placas indicam que essa é uma das portarias da Vale. Logo que a gravação começa, dentro da empresa, há uma nuvem de poeira. Algumas pessoas vêm correndo. Caminhões estão estacionados. Os operários parecem desnorteados, ainda sem entender exatamente o que aconteceu. E carregou carro, carregou casa, pessoas, animais, vários e vários animais e plantas foram destruídas por causa dessa lama. Foram cerca de 230 mortos, 9 eles conseguiram tirar da lama, salvar ali. Foram 395 desaparecidos. E aí foi quando o exército de Israel veio pra cá também pra ajudar a gente, tá lembrado? E aí voltando muitos anos atrás, aconteceu um incêndio que foi o maior incêndio da história do Brasil, que foi em 1963. Uma série de incêndios florestais causou essa tragédia aí. Foram 110 mortos, 128 cidades atingidas, 2.000 hectares foram destruídos, milhares de animais mortos, fora a região toda devastada. E aí ele foi considerado o pior incêndio da história do Brasil. Porém, agora é o assunto principal que eu quero levar aqui, que é o que está acontecendo na Amazônia. Esse incêndio de 1963, há pouco tempo atrás, tinha sido registrado o pior incêndio da história do Brasil. A gente sabe aí que no incêndio da Amazônia já foram mais de 24.000 focos de incêndio. Isso foi registrado até quinta-feira aí pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. A NASA já divulgou imagens de como a fumaça já está se alastrando e disse que isso foi causa de desmatamento, porque o fogo ele está seguindo onde tem desmatamento. Capas de revistas aí, jornais, tá para tudo quanto é lado. Aqui no Brasil e lá fora, representantes de vários países já se pronunciaram, principalmente Macron, que é o presidente aí da França, que já disse também que, segundo ele, o Bolsonaro mentiu aí na última reunião que eles tiveram em relação a tá tudo bem no país, a Amazônia tá tudo ok. O Trump também já se pronunciou no Twitter, falou também que está com a gente, que já nunca esteve tão junto assim com o Brasil como antes. Enfim, todo mundo tá se pronunciando, mas o problema maior é que se isso for mais à frente, a gente sabe que a gente pode ter sérios problemas lá fora, seja econômicos, seja de relação com outros países, visto que alguns países já dizem que vai cortar aí qualquer tipo de relacionamento econômico com a gente. Parece que tudo vai se transformando numa grande bola de neve. Enquanto isso está tudo queimando lá, enquanto isso os animais estão sofrendo. O que deveria acontecer mesmo é que acelerasse o mais rápido possível aí, para que a coisa não se torne pior. O ponto principal que eu quero chegar nesse vídeo é que a gente está sendo notícia internacional quase todo dia. Todo mundo está olhando pra gente, todo mundo está falando do Brasil, do que a Amazônia está sofrendo e que a Amazônia não pertence só ao Brasil e sim ao mundo inteiro. Só que perante a isso a gente entra nas redes sociais e vê como as pessoas estão preocupadas e acusando que partido tal não faria isso, que partido tal é culpado por causa disso. Enfim, eu acho que isso é a última coisa que se deve discutir agora. O que se deve discutir mesmo é como apagar isso, como que a gente vai arrumar ajuda, como que isso vai acontecer. Eu sei que já estão realizando aí o combate ao fogo, mas a preocupação principal é isso, porque enquanto a gente está discutindo sobre o governo, a mata inteira está sendo devastada, vários animais inocentes estão sendo mortos e a gente vai
acabar sofrendo consequências maiores do que a gente imagina, acredito eu. E aí, o que você acha sobre isso? Depois que a gente viu as quantidades de relatos que eu passei pra você, a gente vê que coisas se repetem. Já houve incêndio assim no passado, já houve deslizamento, mas eu acredito que o que tá acontecendo agora com a Amazônia é muito mais sério. Você gostou desse vídeo aí? Você compartilha com outras pessoas, curte e se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E até a próxima. What it really means to live life golden. Yeah, we'll go.